Olá, bem-vindos ao episódio 6, As Conversas Reais sobre Intestino e Saúde. E hoje venho-vos falar aqui um bocadinho sobre a ansiedade na síndrome do intestino irritável. Então, eu sou a Catarina, sou psicóloga e intervenho com pessoas que têm síndrome do intestino irritável e ansiedade. E hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre como é que a ansiedade pode realmente impactar os teus sintomas intestinais da síndrome do intestino irritável. Então, a ansiedade, quando ela é uma resposta aqui adaptativa a uma situação de stress, a uma mudança, ela ajuda-nos a agir, ela contribui aqui para um bom desempenho, para que nós consigamos chegar ao resultado que pretendemos. No entanto, a ansiedade de querer muito perceber o que é que se passa com o nosso corpo, com os sintomas, com o que é que nós estamos a sentir e o que é que vai acontecer no futuro também. Portanto, aqui alguma incerteza também naquilo que está a acontecer, leva-nos a procurar ajuda, por exemplo. E, neste sentido, na procura de ajuda, a ansiedade é aqui um ponto positivo e um fator de mobilização, não é, para a mudança, para aquilo que está a acontecer e para aquilo que precisa de acontecer para resolvermos a situação. E ajuda-nos também aqui a não nos conformarmos com uma situação que estamos a vivenciar, por exemplo, e ajuda-nos a procurar uma melhor solução para nós. E esta ansiedade, então, ela é adaptativa, portanto, ela ajuda-nos, move-nos para a ação, ajuda-nos a resolver problemas e a identificar aqui os pontos que precisam de ser alterados na nossa saúde, na nossa vida. E ela geralmente surge, esta ansiedade adaptativa, ela surge antes e durante o momento de stress, durante o momento de mudança e cessa, termina após esse momento. E ela pode ser aqui uma ansiedade ou uma resposta mais interna, por exemplo, algo que acontece internamente, ao nível dos pensamentos, ao nível das memórias, ao nível das emoções. Ou seja, nós, perante pensamentos, memórias ou emoções, nós reagimos de uma determinada forma. Então, nós somos impactados pela ansiedade do ponto de vista mais interno, neste sentido. Do ponto de vista mais externo, nós somos impactados pela ansiedade por situações que acontecem externas a nós, que nós não controlamos, que nós não temos forma de controlar. E essas situações externas podem ser aqui o diagnóstico, uma mudança na nossa vida ou uma situação de avaliação, por exemplo, no caso dos exames médicos, que são necessários para a exclusão, não é, de outras patologias para além da síndrome do intestino irritável. Então, eles podem trazer aqui muita ansiedade, agregada, não é? E esta ansiedade, quando ela acontece, não é? Inicia-se aqui o seu pico e termina após esses eventos, ela é uma ansiedade que é normativa, é uma ansiedade que é normal ela surgir, é normal ela acontecer. No entanto, ela torna-se problemática, torna-se preocupante quando ela interfere aqui no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, na forma como perspectivamos o mundo à nossa volta, na forma como nos perspectivamos a nós, como capazes ou não de reagir a uma determinada situação, de responder numa determinada situação de stress, de conflito ou de medo. Então, esta ansiedade problemática, ela é diferente da ansiedade que é normativa, daquela ansiedade que é natural e que faz parte do ser humano, não é? Porque nós não conseguimos eliminar totalmente a ansiedade, uma vez que ela é adaptativa também para a nossa sobrevivência. No entanto, isto gera aqui alguns problemas, não é? Porque quando a ansiedade se torna problemática, quando ela se acaba por trazer muito impacto na qualidade de vida das pessoas, ela surge em momentos em que não era esperado gerar ansiedade, por exemplo, em conversas, em situações do dia a dia que anteriormente não geravam ansiedade na pessoa, em rotinas que a pessoa fazia e que deixou de conseguir fazer, em atividades que pertenciam ao dia a dia da pessoa e que de repente a pessoa não consegue executar,
em interesses também, portanto, em situações de alimentação, medo de comer também, muito relacionado aqui com a síndrome do intestino irritável, no exercício físico, medo de fazer exercício físico, por exemplo, e um alerta muito grande aos sintomas corporais. Então, esta ansiedade aqui, sim, já é preocupante. Portanto, tudo o que impacta o nosso bem-estar, tudo o que interfira com as nossas atividades diárias, com as nossas situações de vida, com as experiências que nós vivenciamos com as nossas pessoas próximas, tudo o que interfira no campo laboral, pessoal, social e mesmo na relação connosco, acaba por ser aqui problemático, preocupante e precisa de ajuda profissional. Então, esta ansiedade problemática, ela geralmente não volta para níveis normativos, não é? Portanto, não estabiliza sozinha e interfere com o dia-a-dia da pessoa, com as suas rotinas, com a disponibilidade até para estar consigo própria, com os outros, nas atividades de que gosta e é uma ansiedade que precisa mesmo de acompanhamento profissional. Então, a ansiedade na síndrome do intestino irritável, ela é especialmente aqui importante, porquê? Porque ela é um gatilho para os próprios sintomas intestinais. Então, nós sabemos que existe aqui uma correlação, não é? Uma ligação entre o intestino e o nosso cérebro, em que existem mensagens que são transmitidas, que são comunicadas no nosso cérebro, no nosso intestino, e entre ambos, não é? E quando existe aqui situações de stress, portanto, o nosso corpo fica em alerta máximo, são ativadas as respostas de medo, de sobrevivência, não é? de partir para a ação para nos mantermos seguros, e são ativadas aqui todas as respostas que são correspondentes ao sistema nervoso simpático, portanto, aquele que nos gera mais agitação, mais movimento, mais ação. E estas respostas, não é? Elas são perceptíveis pelo nosso corpo, portanto, são percebidas pelo nosso corpo, desde os maxilares, aos músculos também, ao pensamento, à força que nós colocamos nas nossas mãos, nas nossas pernas para correr, não é? Para movimentar, e o nosso intestino acaba aqui por dar uma resposta também, seja do ponto de vista de maior retenção, portanto, mais obstipação, ou a um aumento do trânsito intestinal, portanto, mais movimentos intestinais. E esta ansiedade, assim, acaba por ser percebida pelo nosso intestino como sendo algo ameaçador. Então, sendo percebida pelo nosso intestino como algo ameaçador, é algo que existe aqui que vai ter uma resposta, que vai gerar uma resposta também. E por isso é nesse sentido que a ansiedade se torna aqui um estímulo também para os sintomas intestinais. Porquê? Porque pode ativar ou desativar a nossa resposta da motilidade do intestino, portanto, dos movimentos intestinais. E quanto mais ansiedade existe, mais sintomas físicos vão existir também, quando existe a síndrome do intestino irritável. E temos, por exemplo, a título de exemplo, os sintomas físicos podem ser a respiração alterada, os pensamentos em excesso, ou, por outro lado, a ausência de pensamentos, portanto, a sensação de cabeça vazia, não é? De esgotamento, o cansaço, seja físico, seja mental, a dor também relacionada aqui com a dor intestinal ou a dor nas várias partes do nosso corpo, ou, por exemplo, a dor de cabeça também, um desconforto generalizado e, por sua vez, estes sintomas acabam por se tornar também um gatilho para a ansiedade. Porquê? Porque nós não percebemos exatamente de onde é que eles vêm naquele momento, nós sentimos muita ativação, sentimos muita preocupação, muito medo a surgir, porque nos estamos a sentir desconfortáveis, estamos a sentir fora do nosso normal, do nosso habitual, e isto começa-se a gerar aqui muita preocupação, muitos medos, muita ansiedade. Então, os gatilhos para a ansiedade na síndrome do intestino irritável essencialmente prendem-se com as emoções, portanto, geralmente emoções de medo, de raiva, de revolta, de frustração também, sensações ou desconfortos
físicos, portanto, sensações que nós sentimos no nosso corpo, seja no peito, nos ombros, na barriga, nas pernas, na cabeça. Portanto, qualquer desconforto pode ser aqui um alerta também para gerar ansiedade, não é? Porque nós ficamos mais alerta sobre o nosso corpo e mais preocupados, e neste sentido começamos a sentir mais ansiedade com preocupação do que é que vai acontecer em seguida. Pensamentos e preocupações também são aqui um gatilho para a ansiedade na síndrome do intestino irritável, uma vez que acabamos por entrar aqui num ciclo, não é, de pensamentos, emoções, comportamento, e comportamento, pensamento e emoção. Portanto, há aqui um ciclo que se vai perpetuando à medida que nós vamos entrando, no fundo, na história dos nossos pensamentos, na história das nossas emoções e na confirmação, digamos assim, do nosso comportamento. A alimentação também acaba por ser aqui um gatilho para a ansiedade na síndrome do intestino irritável, uma vez que nos deparamos com restrições, com reintroduções, com alimentos que nós não toleramos, muitas das vezes, que nos causam sintomas físicos e por isso que nos fazem sentir mal. Também o comentário dos outros, não é? Aqui as situações de convívio, de saídas, de situações mais sociais, de festas, de aniversários, por exemplo, festas de épocas mais características, como a Páscoa ou o Natal, são situações gatilho para a ansiedade na síndrome do intestino irritável. E também situações em que o controlo, em que sentimos que o controlo é mais difícil. O que é que isto significa? Significa que nós estamos aqui a lidar com momentos de incerteza, com momentos de bloqueios, de imprevistos. Então, é-nos mais difícil nós garantirmos que controlamos aquela situação, garantirmos que conseguimos ultrapassar ou que temos os recursos, ou acreditarmos que temos os recursos necessários para responder àquelas situações. Então, quanto menos nós acreditamos, mais ansiedade se vai gerar, mais preocupação surge e mais sintomas físicos, consequentemente, também vão surgir. Os sintomas que estão aqui muito relacionados com a ansiedade na síndrome do intestino irritável, portanto, nós já falámos aqui das situações de gatilho, aquilo que desperta, no fundo, a ansiedade na síndrome do intestino irritável, emoções, pensamentos, situações de stress, e também em relação aos sintomas, é importante nós termos aqui algum conhecimento também sobre o que é que acontece na ansiedade e especificamente na ansiedade direcionada para a síndrome do intestino irritável. Então, como sintomas, nós temos aqui a elevada atenção aos sintomas físicos, portanto, à dor, aos gases, à alteração na evacuação ou na frequência das fezes também, ou mesmo até no tipo de fezes. Portanto, é muito comum, por exemplo, existir preocupação quando existe aqui uma mudança, especialmente da obstipação ou prisão de ventre para a diarreia, por exemplo, em que nós sentimos maior insegurança, não é? Quando alteramos aqui a nossa consistência das fezes. A preocupação excessiva também com os sintomas intestinais, com os sintomas de ansiedade, com pensamentos aqui devido à possibilidade de existir ou de virmos a sentir mais sintomas ou um agravamento desses sintomas. E aqui está muito presente a emoção também do medo, ou seja, nós sentimos ansiedade, os sintomas são relacionados, não é, com a ansiedade, mas na base nós vamos descobrir que há aqui um medo na sua base. A interferência da ansiedade também no dia a dia, portanto, começamos a sentir-nos aqui mais preocupados, a sentir que a ansiedade está a impactar o nosso dia a dia, a nossa relação com os outros, a relação connosco próprias e também o nosso bem-estar. E sentimos também aqui, geralmente, um evitamento das situações sociais, portanto, há uma tendência para nós evitarmos, não é, sofrimento, evitarmos a dor. Então, evitamos também as situações que nos causam ansiedade.
E isto é uma situação preocupante, não é? Porque se nós vamos começar aqui a evitar tudo, tudo o que nos causa ansiedade, nós entramos numa espiral de evitamento de comportamento, não é? Pensamento, emoção e evitamento novamente. Então, vai chegar aqui a um ponto que nós já não conseguimos saber como lidar com isto. Então, é muito importante, se estás nesta situação, procurares acompanhamento psicológico, porque nós conseguimos sair deste ciclo com acompanhamento profissional. E um outro sintoma também muito frequente em quem tem ansiedade na síndrome do intestino irritável são os bloqueios, o cansaço extremo, quase como se fosse aqui um cansaço visceral, as falhas de memória também, a preocupação excessiva com a alimentação, realizando aqui muitas das vezes dietas muito restritivas, muitas restrições de muitos alimentos, em que depois já quase não toleramos nada, não é? E torna-se muito difícil depois recuperar aqui o prazer, no fundo, o bem-estar, não é? E o funcionamento de todo o organismo de uma forma completa. E é preciso aqui aliarmos não só a psicologia, mas também a nutrição. É um ponto fundamental quando nós trabalhamos síndrome do intestino irritável, quando trabalhamos perturbações intestinais e ansiedade, não é? Nós termos aqui o suporte destas duas áreas e também, claro, da medicina, da gastroenterologia, para conseguirmos fazer aqui um acompanhamento completo. Existe também muita culpa aqui associada geralmente à recusa social ou à recusa alimentar. Portanto, existe aqui um decréscimo, não é, do contacto social e dos alimentos, portanto, do contacto também com os próprios alimentos e uma dificuldade em gerir as nossas emoções. Então, estes são assim os sintomas essenciais, não é? E mais importantes de nós olharmos quando falamos de ansiedade, quando falamos de síndrome do intestino irritável, porque realmente impactam muito o bem-estar e a qualidade de vida de quem convive com esta condição. E o que é que podemos então fazer? Dar-vos aqui algumas estratégias para conseguirmos ultrapassar, não é? Sem esquecer aqui a importância de procurar ajuda profissional da psicologia, da nutrição, da gastroenterologia, para que se consiga fazer uma saída, não é? Gradual deste ciclo. Mas para além da procura de ajuda, há algo que nós podemos fazer do ponto de vista mais de autocuidado. Então, assim, o primeiro ponto é mesmo o procurar ajuda. Para além disto, investirmos no nosso autoconhecimento para decifrarmos a ansiedade, para a conhecermos, para percebermos aqui o que é que significa termos ansiedade no nosso corpo, o que é que significam os sintomas, que resposta do nosso corpo é que existe quando sentimos ansiedade, como é que ela se manifesta em nós, porque a ansiedade ela é diferente de pessoa para pessoa e de fases de vida também. Como é que nós podemos lidar com ela e conseguirmos aqui compreender, não é, no fundo, o todo, um mapa do nosso funcionamento interno quando surge a ansiedade, para que possamos depois responder-lhe da melhor forma possível. Estabelecermos também rotinas que nos façam sentir bem, ajuda aqui muito a diminuirmos, não é, os níveis de ansiedade também, porque nós conseguimos ter controle sobre o nosso dia, conseguimos perceber que temos o nosso dia orientado, planeado, e isso é um ponto a favor quando sentimos ansiedade e quando temos síndrome do intestino irritável também. Então, planearmos aqui o nosso dia, termos as nossas rotinas estabelecidas e rotinas essencialmente que nos façam sentir bem, que incluam atividades de que nós gostamos. Planearmos também os nossos eventos sociais, as nossas saídas, as nossas situações em que possamos, ou para que possamos ter aqui algum controle sobre a situação, sabendo ainda que nem todas as situações são controláveis e a incerteza e a imprevisibilidade fazem parte da vida, e é importante nós aprendermos também estratégias para lidarmos com essa imprevisibilidade,
No entanto, nós garantirmos que sabemos para onde vamos, que controlamos de alguma forma aquilo que nós podemos levar connosco, aquilo que nós podemos fazer para minimizar os sintomas intestinais e a ansiedade, acaba por ser aqui um ponto muito importante. E partilharmos também as nossas dúvidas com outras pessoas, sejam pessoas próximas, sejam pessoas que estejam a passar pela mesma situação que nós, sejam profissionais de saúde, porque partilhar ajuda aqui muito a libertar da mente, não é? A verbalizar, a deixarmos de guardar para nós aquilo que estamos a sentir e as nossas preocupações, os nossos medos. Então, às vezes, só o facto de nós colocarmos, não é? Mais visível e partilhado e noutra perspectiva, não é? Verbalmente ou de forma escrita, já nos ajuda muito aqui a colocar em perspectiva e a modificar a forma como nós olhamos para algumas situações. Então, dizer-vos que é muito importante esta procura de ajuda quando falamos de ansiedade, de síndrome do intestino irritável, aliar a psicologia, a nutrição e a gastroenterologia para que consigamos aqui um trabalho completo. E espero que tenha feito sentido. Era este o conteúdo que vos queria trazer hoje. Espero que faça sentido e que consigam aqui de alguma forma libertarem-se, né, destes sintomas de ansiedade, libertarem também esta sensação, né, e sentimentos e emoções e sintomas relacionados com a síndrome do intestino irritável que muitas das vezes aprisionam, não é? E retiram qualidade de vida. Então, que este conteúdo possa fazer sentido para vocês e até ao próximo episódio.